Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salmo 30. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Há uma tensão silenciosa que atravessa o coração humano. Queremos ser grandes, mas tememos sofrer. Desejamos reconhecimento, mas fugimos da entrega. Buscamos destaque, mas evitamos a cruz. Pergunto-lhe com toda a honestidade espiritual: o que move suas decisões mais profundas? O amor ou a ambição? Vivemos numa cultura que idolatra visibilidade, poder e influência. A lógica do mundo é clara: subir, dominar, aparecer. Mas o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma inversão radical. Quem quiser ser grande, torne-se servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. É isto que iremos refletir no Evangelho em Mateus capítulo 20, dos versículos 17 ao 28. E já na primeira leitura, com a figura de Jeremias, no capítulo 18, dos versículos 18 ao 20, ele é perseguido. E essa perseguição se dá exatamente pela forma de viver. E entre Jeremias perseguido e Cristo que caminha para Jerusalém, a palavra nos conduz ao mistério do servo sofredor. E a súplica do Salmo ressoa como grito existencial: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Não por mérito, não por poder, mas por compaixão. E na primeira leitura encontramos o profeta rejeitado. Ele vive provavelmente no final do século VII e início do século VI a.C., em um tempo de corrupção religiosa e instabilidade política em Judá. E Jeremias denuncia idolatria e injustiça. O resultado? Uma conspiração contra ele. Vinde, tramemos contra Jeremias. E o verbo hebraico utilizado para tramar, hashav, que significa planejar, arquitetar com intenção deliberada, não é oposição impulsiva, é perseguição calculada. Jeremias responde com intercessão. Ele sofre, mas não amaldiçoa. Ele entrega sua causa a Deus. Já no Evangelho de hoje, estamos a caminho de Jerusalém. O evangelista situa esta cena imediatamente após o terceiro anúncio da paixão. Jesus revela explicitamente o que espera: condenação, escárnio, flagelação e crucificação. E o verbo grego usado para entregar, paradosetai, é um passivo divino. Ele será entregue não apenas por homens, mas dentro do desígnio salvífico do Pai. Enquanto Jesus anuncia a cruz, os discípulos discutem poder. A mãe de Tiago e João pede lugares de honra. Eis o contraste dramático. Cristo fala de sacrifício, os discípulos pensam em tronos. E Jesus declara: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. A palavra servo, diáconos, aquele que serve à mesa, e escravo, doulos, aquele que pertence totalmente a outro. Não é metáfora suave, é radicalidade total. E então o ápice cristológico: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a vida, no grego, donaiten psiken, entregar a própria existência, e o resgate, elitron, preço pago para libertar um escravo. Jesus se apresenta como aquele que paga o preço da nossa libertação. E aqui ecoa Isaías, capítulo 53. Aqui culmina toda a economia da salvação. Jeremias é figura profética de Cristo, perseguido, rejeitado, traído, mas fiel. O Antigo Testamento prepara o mistério do servo, o Novo o revela plenamente.
Desde Abraão até Moisés, desde os profetas até João Batista, toda a história converge para este momento, o Filho que se oferece. E como ensina Santo Agostinho, Cristo é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Ele oferece e é oferecido. São João Crisóstomo comenta que Jesus não apenas ensina humildade, ele a encarna. A cruz é a cátedra onde Deus revela o verdadeiro poder. E aqui está o centro. Cristo redefine grandeza. No mundo romano do século I, honra e status eram tudo. E Mateus escreve para uma comunidade que conhece essa lógica social. Mas Jesus introduz uma nova hierarquia, a hierarquia do amor oblativo. A grandeza cristã não é ascensão, é descida. Não é acumular, é doar. Não é dominar, é lavar os pés. O mistério pascal é a resposta definitiva à ambição humana. Na cruz, o poder se revela como amor vulnerável. E como recorda São Tomás de Aquino, a paixão de Cristo é a maior manifestação simultânea de justiça e misericórdia. Do mesmo modo, São Gregório Magno advertia os pastores: quem governa deve fazê-lo como servo, não como senhor. O ministério da igreja é serviço sacrificial. E vejamos que ainda vivemos num tempo marcado pelo narcisismo, por uma necessidade de uma autoafirmação, de dominação, de exploração do próximo. E tudo isso desemboca numa ideia de uma superficialidade da vivência. Vivência a qual também é manifestada na vida espiritual, que reduz a fé a emoções passageiras. E Cristo nos chama a uma configuração profunda com sua cruz. A ansiedade moderna nasce muitas vezes da necessidade de controle e afirmação. Mas quem serve aprende a confiar. O serviço cristão não é ativismo vazio, é participação na entrega de Cristo. Converter-se aqui significa morrer para o ego. E isso exige muito de nós. E muitas vezes as pessoas querem uma religião que não exige, que não tem compromisso. Como se fosse um mero aplicativo ao qual nós instalamos em nossas vidas, ou como se fosse um remédio que de tempos em tempos nós consumimos e tudo passa. É mais um alívio. E com isso, devemos entender que entregar-se a Cristo é para desmascarar nossas ambições escondidas. Ele não promete visibilidade, promete cruz, mas promete também ressurreição. A súplica do Salmo torna-se nossa oração. Salvai-me pela vossa compaixão, salvai-me da vaidade, salvai-me da dureza de coração, salvai-me do desejo de ser servido. Estamos a caminho de Jerusalém com Jesus. Não há cristianismo sem subida ao Calvário. A igreja não cresce por estratégias de poder, mas por testemunhos de serviço radical. E hoje Cristo nos coloca diante de uma escolha: trono ou toalha, ambição ou cruz, autopromoção ou entrega. O mundo precisa de cristãos que sirvam silenciosamente, de pais que sacrifiquem, de sacerdotes que vivam como servos, de leigos que santifiquem o cotidiano. O Filho do Homem deu a vida como resgate. Ele pagou o preço. Agora ele nos chama, não para aplausos, mas para a santidade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante